Agora vamos falar da pensão do ex-combatente. Quem é o ex-combatente? Como que é concedida essa pensão? Bem, a pensão do ex-combatente, ela é devida, olha, para pessoas que tenham participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. É devida a ele, né? E aos respectivos dependentes. Então, pensão especial de ex-combatente. E aí, dentro nessa questão, a lei traz alguns conceitos para a gente poder entender melhor. Pensão especial. No caso, né, esse benefício pecuniário pago mensalmente ao ex-combatente ou aos seus dependentes em caso do falecimento. Então, não dá para pagar para o ex-combatente e para os dependentes. Dá para pagar para o ex-combatente, ele falecendo, para os dependentes que ele deixar, né? Eu me lembro, e aí só pessoas com mais idade é que vão conhecer ou vão lembrar de pessoas que recebiam essa pensão de ex-combatente. Hoje nós temos os dependentes. São poucos ex-combatentes vivos, né? Existem. Mas hoje a pensão já está na mão praticamente dos seus dependentes. Mas quando eu era criança, eu me lembro muito, né? Que tinha no meu bairro 2 ex-combatentes. Um até ficou meio pirado, né? Tocava o hino nacional, cantava, etc. E ele tinha exatamente essa pensão. Por quê? Porque ele foi recrutado, né, para as operações bélicas na Segunda Guerra Mundial. Bem, pensionista especial, quer dizer, pensionista da pensão especial. Veja, o ex-combatente ou os seus dependentes que percebam a pensão especial. Pensão tronco. Pensão tronco é a pensão especial integral, né? É o valor da pensão toda. Essa é a pensão tronco. Por que a pensão tronco? Porque eu tenho cota parte. A cota parte da pensão é exatamente a parcela de cada dependente. Então, cada parcela resultante da participação da pensão tronco entre os dependentes. Então, se eu tenho 2 filhas recebendo pensão de ex-combatente, a pensão tronco dividida entre as filhas, cada uma com a sua cota parte. Não? Viúva, mulher com quem o ex-combatente estava casado quando faleceu. Olha, e que não voltou a casar-se. Não voltou a casar-se. Neste caso, gente, não pode. Se está recebendo pensão de ex-combatente, a viúva, e casa, ela perde a pensão. Ah, então eu posso falar que todos os casos, vocês não podem confundir com a pensão militar, tá? Com a pensão de militar. Então, depende da situação. Neste caso aqui, do ex-combatente, se casar, perde. Vamos lá. Ex-esposa. Pessoa de quem o ex-combatente tenha se divorciado, desquitado ou separado por sentença transitada em julgado. Companheira que tenha filho comum com ex-combatente ou que com ele viva no mínimo há 5 anos em união estável. Olha que interessante, a lei é muito antiga, a lei é de 90, né? E aí, naquela época, exigia uma convivência de união estável mais duradoura. 5 anos no mínimo. Bem? Concessão originária. Concessão originária da pensão é a concessão para o próprio ex-combatente, tá? Pelo próprio ex-combatente. Aí o ex-combatente morre. O que a gente faz? Tem dependentes? Tem. Reverte a pensão para os dependentes. Por isso que a gente tem o quê? Cota revertida, pensão revertida. A pensão originária é do próprio ex-combatente. A pensão, né, que foi objeto de reversão, quer dizer, saiu
dele porque faleceu e foram para os seus dependentes. Bem, qual é o valor dessa pensão? Não é boa, é boa. Ela corresponde, olha, à pensão militar deixada por segundo-tenente das Forças Armadas. Então, o que acontece? A pessoa vai receber o mesmo que a pensão de um segundo-tenente, tá? Ela é inacumulável com quaisquer rendimentos percebidos dos cofres públicos, exceto os benefícios previdenciários. Então, eu posso, por exemplo, receber uma pensão mensal de ex-combatente, como filha, como viúva, e, no caso, ter minha aposentadoria, posso, não tem problema, tá? Não tem problema. Então, isso aí não há impedimento. Agora, quando o ex-combatente falece, o que acontece? A pensão é revertida para os seus dependentes. Sim. Na reversão, nós vamos ter a divisão em partes iguais para os dependentes habilitáveis ou aqueles que requereram a pensão. E quem são esses dependentes? A viúva, né? A companheira, o filho e a filha de qualquer condição, solteiros, menores de 21 anos ou inválidos. Olha só, na data do óbito desse ex-combatente, eles tinham que ter 21 anos, até 21, ou inválidos. Pai e mãe inválida. Olha, só vai ter direito à pensão se viviam sob a dependência econômica do ex-combatente por ocasião do óbito. Eu nem imagino um pai e uma mãe recebendo, porque se o ex-combatente já era idoso, imagina o pai e a mãe, né? Irmão e irmã solteiros, menores de 21 anos ou inválidos, desde que também viviam sob dependência econômica. Então, nesse caso, né, pai, mãe e irmão têm que comprovar a dependência econômica. E aí, a condição de dependente vai ser comprovada através da certidão do registro civil, né? Certidão de casamento, certidão que eu sou pai ou mãe, certidão que eu sou irmão, que eu sou filho, né? Declaração expressa do ex-combatente, quando ele faz essa inscrição em vida, é muito comum, por qualquer meio de prova idôneo, inclusive justificação administrativa ou judicial. Tá? Bem, é assegurado o direito à pensão aos dependentes do ex-combatente falecido? Sim. Então, olha, é assegurado o direito à pensão especial aos dependentes do ex-combatente falecido e não pensionista, tá? Não pensionista. Então, neste caso, a habilitação é considerada reversão. O ex-combatente falece e a pensão reverte para o seu dependente. Bem, quem não tem direito? A ex-esposa sem pensão alimentícia. A viúva que voluntariamente abandonou o lar conjugal há mais de 5 anos. Ou se, por menor tempo, abandonou, né, o lar e não quis voltar, desde que essa situação tenha sido reconhecida por sentença transitada em julgado. Então, tem que comprovar em processo judicial que essa viúva abandonou, foi embora, não quer saber. Aí ela, apesar da certidão de casamento dela não ter sido averbada, porque foi uma separação de fato, né, ela abandonou, ela isso aí tem que ser comprovado. Não tem direito também a companheira, quando, antes da morte do ex-combatente, já tinha rompido, já tinha dissolvido, né, a relação. Eles falam relação concubinária,
né? Na verdade, não é relação concubinária, é uma relação de união estável, tá? E ela não ficou com direito à prestação alimentícia. Só que eu coloco aqui relação concubinária por conta da lei. Mas a gente tem que lembrar que, quando há uma relação de concubinato, o concubinato ele ocorre quando eu tenho uma relação com outra pessoa, né, um relacionamento com outra pessoa, no mesmo período do casamento ou de uma união estável, né, ainda que com aparência de entidade familiar. Aí é concubinato. E o caso de concubinato, ele não é amparado pelo direito previdenciário brasileiro. Então, embora a lei fala relação concubinária, né, porque a lei é mais antiga, mas é a relação de união estável. Não tem direito ao dependente que tenha sido condenado por crime doloso, do qual resulte a morte do ex-combatente ou de outro dependente. Então, do mesmo modo que nós temos lá no regime geral, a exclusão do dependente que for condenado com trânsito em julgado em sentença por homicídio doloso, né? Nós temos aqui. Só que aqui no ex-combatente faz homicídio doloso, mas não fala tentativa de homicídio. No regime geral, nós temos o homicídio doloso ou a tentativa de homicídio. Então, são coisas, né, que a legislação vai aperfeiçoando, como foi o caso do regime geral de previdência social. Ex-esposa. Bem, ex-esposa terá direito à pensão do ex-combatente? Sim. Se na separação ou no divórcio ela tiver ficado com direito a alimentos, pensão alimentícia. Mas nesse caso da ex-esposa, né, a pensão ela vai ser igual ao valor dos alimentos. Ela não vai dividir igualmente com os demais dependentes. Exemplo, imagine que a pensão fosse de 6 mil e a pensão alimentícia da ex-esposa fosse de 1.500. Não vou dividir 6 mil entre a ex e a atual esposa. Eu vou pegar 1.500 para a ex-esposa com alimentos, né? E o excesso, quer dizer, o que sobra acima dos 1.500, não, são 4.500, aí eu vou dividir para os dependentes, daquela lista que você viu, a viúva, filho ou filha solteiro menor de 21 anos ou inválido, aí que eu vou dividir. Então, neste caso, a ex aqui não entra na divisão em partes iguais com os demais dependentes. Ela vai receber o correspondente à pensão alimentícia que ela já tinha, tá? Bem, mas ele não deixou ninguém, deixou só a ex-esposa. Como que fica a pensão? O valor da pensão alimentícia, tá? O valor da pensão alimentícia. Ex-esposa tem a pensão especial, sim. Mas se ela se casa, perde. Por isso que é aquela coisa assim, ela tem pensão, né, de ex-combatente, não pode se casar. Sim, poder ela pode, só que a pensão dela vai ser cessada, né? Vai ser cessada. Bem, olha só, o ex-combatente ou seu dependente que passar a receber importância dos cofres públicos perderá o direito à pensão especial pelo tempo em que permanecer nessa situação, não podendo a sua cota-parte ser transferida a outros dependentes. Eu me lembro há pouco tempo que a Advocacia da União, ela identificou pessoas que recebiam a pensão de ex-combatente com pensão da mesma pessoa, né, do mesmo instituidor, do regime geral, por exemplo. Então, são pensões dos cofres públicos. Nesse caso, o beneficiário ou a beneficiária teve que optar. Ela não pôde acumular. Justamente isso, olha, que passar a receber importância dos cofres públicos perderá o direito à pensão especial.
Aí ele pode optar. Olha, fica assegurado ao interessado que perceber outros rendimentos pagos pelos cofres públicos o direito de optar pela pensão ou por esses rendimentos, tá? Agora, professora, mas eu posso receber uma pensão de ex-combatente com a minha aposentadoria? Pode. Pode. Tá? Isso pode. Então, não é assim também, né? Nesse caso. Tá. Benefício vai ser pago mediante requerimento, vai ser numa organização militar do Ministério, né? Hoje, se for o caso, o Ministério da Defesa, né? E aí, desde que apresente ali, preencha os requisitos da lei. Valor do benefício será revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificarem os vencimentos dos servidores militares, tomando-se por base a pensão tronco. Então, se a pensão tronco corresponde à remuneração de um segundo-tenente, toda vez que ele tiver aumento, a pensão tronco também vai junto. Ali que depois vai fazer a divisão, né? Então, tem a paridade com o militar da ativa, o segundo-tenente. Certíssimo? Então, cabe ao Ministério da Defesa, né? Ao qual estava vinculado, no caso, o ex-combatente, o processamento da pensão especial, desde a habilitação até o pagamento. Inclusive, nos casos de substituição, a outra pensão, o mesmo da reversão, né? Ele falece e reverte a pensão para os seus dependentes. Essa pensão, como é paga pela União, olha só, a autoridade designada pelo ministro competente, no nosso caso, atualmente ministro da Defesa, autorizará o pagamento da pensão especial em caráter temporário até a apreciação da legalidade da concessão e registro pelo Tribunal de Contas da União. Por quê? Esse ato aqui é a mesma coisa da pensão, o mesmo procedimento, né, que é um ato complexo, das aposentadorias e pensões do regime próprio da União. Não é que essa pensão seja de regime próprio, não, mas é pago pela União. Então, é um ato complexo. O ministro ou a pessoa competente defere o benefício, isso fica em caráter temporário, é pago. Vai para o Tribunal de Contas homologar esse ato, né? Então, tem aí o registro e a homologação pelo TCU, no caso. Bem, definitivamente registrado, né? Passa a ser uma pensão mais não temporária, mas sim uma pensão em caráter definitivo, tá certo? E aí vai ser paga pelo Ministério a que tiver vinculado o pensionista. Porque antes a gente tinha Ministério da Defesa, desculpa, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha. Hoje a gente tem Ministério da Defesa, por isso que a lei fala desse jeito. Bem, a cota-parte da pensão, ela pode ser extinta. Como? Em que condição? É só lembrar o que fez aquela pessoa ser habilitada, dependente. Então, olha, se o pensionista morre, casa, o filho ou a filha, o irmão ou a irmã, não sendo inválidos, completam 21 anos de idade. Por isso, a gente não pode confundir com pensão militar. Tá? Com pensão militar. Aqui até os 21 anos. Na pensão militar, hoje, pela legislação atual, é até os 21 ou até os 24, se estiver cursando ensino superior. Então, são coisas que balançam a cabeça da gente. Então, aqui até os 21 anos, salvo-se inválidos. Se for no caso de pensionista inválido, vai pagar até cessar a invalidez. E ocorreu a extinção, né, de uma cota-parte, no caso. A cota-parte vai para os dependentes que ainda ficam habilitados.
tá? Então, nesse caso, diferente do regime geral, reverte para os demais. Bem, é o que a gente precisa mais falar sobre a pensão do ex-combatente. Então, quem é ele? É aquele que foi recrutado, né, para operações bélicas na Segunda Guerra Mundial. E por conta disso, passa a receber, né, se voltou vivo, óbvio, a pensão especial no valor da remuneração de um segundo tenente. Bem, recebe. Falece. Os seus dependentes, ela pode ser revertida para os seus dependentes. Aí temos que saber quais são os dependentes, como que é feita essa divisão. Lembrar que ex com pensão alimentícia não entra na divisão em partes iguais. Primeiro tira a parte dessa pensionista, né, com alimentos, e depois a outra divide entre os dependentes habilitados, certo? Então, ficamos por aqui.